Oi, pessoal! No episódio de hoje, temos a honra de receber um profissional com uma vasta trajetória no mundo da tecnologia e inovação. Ele é professor do UniCeub, onde leciona disciplinas como desenvolvimento de sistemas, estrutura de dados, introdução a Python, banco de dados e sistemas operacionais, formando as futuras gerações profissionais de TI. Com uma carreira sólida e experiência em grandes projetos de desenvolvimento, ele também é assessor na ENAP, onde lidera gestão de produtos digitais educacionais e coordena iniciativas de transformação digital no setor público. Com uma atuação acadêmica e prática impressionante, ele traz uma visão valiosa sobre como a tecnologia pode transformar nossa sociedade. É com muita empolgação para vocês que eu apresento Francisco Molina. Olá, gente, como vai? É um prazer estar aqui com vocês, viu? Muito obrigado por ter aceitado, né, o convite, de ter participado aqui do nosso podcast. E para começar, eu queria saber como que você começou a se interessar pela área, né, de desenvolvimento de dados. Então, eu comecei a me interessar por essa área na faculdade mesmo, né? Então, assim, quando eu tive a primeira disciplina de programação, não tinha tido nenhum contato anterior com isso, mas foi uma coisa que me chamou bastante atenção, me despertou curiosidade, e aí eu decidi, na época, né, há bastante tempo, estudar a fundo e ser a primeira coisa a que eu me especializasse. E aí, na época, foi com Java, né, na versão 1.2, gente. Né, então, assim, versões das primeiras ali da linguagem. Nós tínhamos uma dificuldade em relação à disponibilização de materiais, a gente não tinha, né, esse tanto de recursos que a gente tem hoje para consultar um determinado assunto. Mas aí fez com que, né, eu pudesse aprender e consolidar esse conhecimento e utilizar, né? Então hoje eu agradeço tudo que eu tenho, grande parte eu consegui com o Java, né? Mas hoje já trabalho com outras coisas e acabei me direcionando a carreira para trabalhar com outras linguagens também. E hoje eu praticamente não uso mais Java como linguagem de programação, só para algumas coisas específicas. Entendi. E assim, nessa trajetória de começo até hoje, né, quais foram os maiores desafios da área? Então, para mim sempre foi a questão de se manter atualizado, né? Então, assim, a gente pisca e estuda uma coisa hoje e amanhã já tem outra sendo criada. Então, eu acho que esse é um dos desafios para quem está chegando na área, né? Escolher, eu sugiro que escolham, né, alguma coisa assim que se interessem, reconheçam aquilo que se adapta às preferências e estude, né? Aí se torne referência naquilo que vocês escolheram, porque na minha trajetória foi assim, eu só sabia programar, e aí depois fui mexendo com outras coisas, aprendendo novas coisas, né? Então, assim, o perfil também do aluno de tecnologia, o aluno precisa ser autodidata, né? Vocês vão aprender coisas na faculdade que vocês vão precisar complementar por fora, ou mesmo no trabalho, ou mesmo sozinhos, aprendendo ali com esses recursos que a gente tem hoje, né? Então, o principal desafio, eu acho que é se manter atualizado nesse mercado que é tão competitivo. Uhum. Com certeza, é muito importante. Mas, entrando mais um pouco assim em dados e tudo mais, você consegue explicar pra gente o que são, né, os dados normais, dados estruturais, e como eles influenciam no sistema de dados? Consigo. Então, a gente, resumidamente, tem duas classificações para dados, né? Dados estruturados e dados não estruturados. E isso faz total diferença, a gente compreender essa relação quando a gente for decidir em qual banco de dados a gente vai utilizar para criar as nossas soluções. Então, se a solução de vocês ela precisar né, for requisito que os dados sejam íntegros, não tenham redundância, e aí vocês têm que tentar utilizar dados estruturados. Isso aí já desemboca para a utilização de bancos relacionais. Agora, se isso não for um requisito, se vocês precisarem trabalhar com grandes quantidades de dados, ter uma performance boa para a resposta de um banco de dados,
Aí vocês vão trabalhar com dados que não são estruturados. Então, por exemplo, planilhas, arquivos de texto, formatos específicos que a gente tem na tecnologia, né, que as pessoas usam para fazer interoperabilidade de dados. Tudo isso a gente classifica como dados não estruturados. E aí esse tipo de dado é melhor para sistemas que precisam, por exemplo, de performance. Então, vou dar um exemplo para vocês. A Netflix, quando sugere para a gente ali um filme, ela usa por trás um banco não estruturado que tem uma série de informações que ela usa para avaliar e deduzir a sua preferência. E é assim que ela fala, cara, esse filme aqui tem a ver com aquilo que você mais assiste e com as informações que você gera para o nosso sistema. Tá? Então, depende muito do que vocês vão solucionar. Essa escolha tem que ser baseada tem que ser baseada nas necessidades. Tá? Uhum. E aí, vocês podem escolher o que for melhor para resolver. Eu quero voltar um pouquinho lá da introdução. Tu disse que o teu maior desafio, né, até hoje, é se manter atualizado. Uhum. Tem alguma dica, principalmente para quem está começando? Hoje em dia a gente tem muitos recursos. O que tu falaria, assim? O que tu fala para os teus alunos? Eu, hoje em dia, como é que eu trabalho? Eu nunca tento utilizar o que está mais... Assim, vou refazer minha fala, desculpa. Eu nunca tento utilizar profissionalmente uma coisa que acabou de ser lançada. Porque essa coisa, né, uma tecnologia específica, ela pode apresentar erros, ela não tem tanto material disponível, não tem base de conhecimento de erros, de problemas que podem acontecer. Então, assim, para coisas profissionais, eu geralmente gosto de utilizar a versão que está estável de certa tecnologia. Então, essa já tem material, já está com um material de referência consolidado, já tem pessoas que já estão utilizando e passaram por problemas que aquela versão pode apresentar, e isso facilita a gente a aprender esses recursos. Então, assim, avaliem a necessidade de se utilizar uma tecnologia nova, né? Então, assim, se for para aprendizado, aí eu acho que vale super a pena. Agora, se não for para aprendizado, avaliem, por exemplo, a expertise da equipe que vocês vão trabalhar, avaliem o perfil de cada profissional e aí tomem a decisão de qual tecnologia utilizar com essas informações. Uhum. Porque se vocês forem somente pela tecnologia, e eu vejo que isso acontece principalmente com pessoas que estão começando na tecnologia, eles sempre tentam utilizar o que há de novo, mas acabam tendo um aprendizado mais superficial daquela tecnologia, né? Então, assim, se vocês pegarem coisas que já são mais consolidadas, eu entendo que é mais fácil que vocês tenham um conhecimento mais aprofundado. Obrigada. Uhum. Gostei da dica. E falando assim, porque eu acho que hoje em dia as pessoas estão se especializando cada vez mais, mas eu sinto também que as pessoas ficam com muita dúvida em relação, por exemplo, qual banco de dados escolher para um sistema específico, em particular. Como você consegue resolver essa questão? Como você escolhe um banco de dados? Então, como eu falei, vai pela necessidade, né? Então, assim, se eu tenho uma necessidade de um sistema que precise de performance, né? Então, assim, eu quero fazer um sistema de pesquisa que necessite de um número grande de informações, mas não se preocupa muito com integridade. Aí eu escolheria um banco não relacional, um NoSQL, né? Aí tem vários. Aí eles são baseados em documentos, em grafos, qual é o outro tipo? Deu branco agora. E aí isso depende muito, né, de como que você vai organizar. Agora, se o sistema que você está fazendo, ele requer integridade, ele não pode ter redundância, né? Então, assim, precisa ser normalizado, aí vocês devem escolher bancos de dados relacionais, que aí são os mais conhecidos, né? O Oracle, Postgres, o MySQL, todos esses são bancos que podem ser utilizados. E aí tem a questão também de ser pago ou free, né? Então, assim, a principal diferença entre um banco de dados que é pago para um que é grátis, que é gratuito, é a questão do suporte. Essa é a principal diferença. Então, quando você investe num banco de dados que é pago, você traz, né, como ferramenta ali o suporte de pessoas especializadas naquele banco de dados.
Então, tem alguns exemplos aí que a gente trabalha, por exemplo, o SISU, ele utiliza o Oracle, né? Então, assim, ele fica ocioso durante um bom tempo, durante o ano, mas num período específico ele sofre com acessos simultâneos. Então, ele precisa ter uma infraestrutura que consiga lidar com esse número grande de acessos. E aí, o que o órgão faz? Contratam esse banco de dados para que pessoas especializadas ajustem ali as configurações que precisam ser ajustadas para que esse sistema aguente essas solicitações. Legal. Legal. E, assim, vamos a uma pergunta mais direta, assim, para tirar a dúvida das pessoas. O que é a normalização de banco de dados? E qual a sua importância para o desempenho de um sistema? Então, quando a gente fala em normalização, né, existem até as formas normais, que a gente chama, né, elas buscam fazer com que a gente tenha essa questão dos dados serem íntegros, dos dados serem atômicos, dos dados serem não redundantes, né? Então, o que é um dado redundante? É um dado que se repete em várias tabelas. Então, por exemplo, vou citar um problema que eu tive recentemente no meu trabalho, lá na ENAP. A gente tem uma base de dados lá que a informação de raça das pessoas, ela está presente em várias tabelas. E aí, quando nós íamos montar as consultas, a gente não sabia qual a informação que a gente deveria utilizar. E aí tinha áreas também que também manipulavam essas informações que geravam dados diferentes da minha área. Sabe? A gente, tem 5 pessoas que se declararam amarela e aqui tem 5 pessoas que se declararam pardas. Qual é a informação que é a correta? Então, é uma informação que a gente chama de redundante. Ela está presente em vários locais. Então, esse tipo de coisa é importante. Isso que a gente fala que é normalizar um banco de dados. Uma das coisas que a gente tem que fazer é evitar que as informações estejam redundantes. Então, é muito importante. Para ter bons sistemas e boas respostas, a gente fazer esse trabalho de normalização. Sim. E qual que é a diferença entre a análise e o desenvolvimento de dados? Então, a análise, né, geralmente ela acontece quando você está conhecendo um determinado nicho ali. Então, você vai analisar aqueles dados no sentido de avaliar se eles vão conseguir gerar a resposta que você precisa. Né? Você pode fazer uma análise nesse sentido, você pode fazer uma análise para saber, esses dados aqui estão íntegros. Então, é você estudar aquela base de dados que você tem de acordo com a necessidade que você quer cumprir. Aí a segunda pergunta foi ciência de dados, né? Não, é sistema de dados. Sistema de dados. Então, o sistema de dados é um conceito, na verdade, é sistema de gerenciamento de dados, né? São os próprios bancos de dados. Então, assim, é como que esses dados vão ser armazenados, né? E aí, como vocês perguntaram anteriormente, tem 2 formas. Ou a gente usa bancos de dados relacionais ou bancos de dados não relacionais, né? Os relacionais mais organizados e com um pouco menos de performance, os não relacionais com mais performance, mas se preocupando menos com essas questões de normalização, que a gente acabou de falar. Relacional e não relacional é igual estruturado e não estruturado? Não estruturado, não sim, estruturado. entendi. Ou não relacional é igual a NoSQL, que são bancos de dados que não trabalham com a linguagem SQL especificamente. Tá? Então, assim, ele tem outra dinâmica de funcionamento. Sim. Alguns, como eu falei, são baseados em documentos, aí usam tecnologias como JSON, né? Que é um padrão aí para interoperabilidade, outros são baseados em grafos, aí cada um tem a sua maneira ali de ser manipulado. Sim. E no teu trabalho do dia a dia, como tu está falando agora, né, sobre a normalização de dados que vocês usam, e além disso, quais são as outras análises de dados que vocês fazem? Então, hoje a gente trabalha lá na ENAP, né, com uma base de dados, a que a gente utiliza é a base de dados de estudante, né? A gente tem um sistema que oferece para os servidores públicos e cidadãos cursos gratuitos. E isso gera diariamente para a gente um volume bem grande de dados, de inscrições nesses cursos que alimentam essa base de dados. E aí é um trabalho que a gente já faz há algum tempo, que a gente consegue, a partir desses dados, saber quais são as necessidades, organizar, por exemplo,
os planos de capacitação dos órgãos, tudo isso com base naquilo que está sendo procurado pelos servidores públicos. Então, tendo essa base organizada, a gente, com esses dados, consegue gerar respostas. Até para falar assim, uma coisa que a gente vê tranquilamente com dados. Por exemplo, eu consegui identificar quais são os locais, as regiões do Brasil que mais acessam a plataforma. Normalmente, geralmente, é Sul e Sudeste, né? Posso pedir uma ação de capacitação, de investimento, por exemplo, em marketing, para que a gente possa tentar alcançar Nordeste e Norte. Né? Então, eu tendo os dados, eu consigo provar que a gente precisa, provar de maneira mais fácil que a gente precisa de um recurso para fazer esse tipo de investimento. Legal. Então, é esse tipo de coisa que a gente geralmente faz. A gente organiza os dados para gerar respostas e tomada de decisão. E quando a gente, né, trabalha com um grande volume de dados, qual foi o maior desafio que você enfrentou em relação a isso e como isso impactou no desenvolvimento do sistema? Então, geralmente quando a gente tem um volume grande de dados, é bem comum que a gente encontre problemas, né? Dados faltantes, dados redundantes, dados incompletos. Então, esse tipo de problema é bem comum de acontecer. Tem recursos também, tem problemas de recursos técnicos, né? Então, por exemplo, para grandes massas de dados, a gente precisa de infraestrutura apta a trabalhar com esse tipo de dados, né? Com esse volume de dados. Então, assim, não é qualquer máquina, qualquer servidor que vai conseguir receber esse volume. Então, você precisa ter uma infraestrutura adaptada para trabalhar com esse grande volume de dados. Só que hoje a gente tem bastante tecnologia. Por exemplo, Python já tem várias bibliotecas que oferecem esse serviço para que a gente possa trabalhar com esse volume. Então, assim, eu acho que a principal limitação que a gente tem hoje é essa, você ter bons equipamentos, até para trabalhos pessoais, assim, é difícil a gente trazer uma base aqui que tenha, sei lá, 1 bilhão de registros. Não tem como trazer, porque máquinas pessoais igual a essas que a gente tem não vão conseguir trabalhar com esse volume de dados. Então, se vocês têm boas máquinas, uma boa infraestrutura, vocês conseguem fazer e desempenhar, utilizar esse grande volume de dados. E hoje a gente tem serviços em nuvem também que a gente contrata. Né? Então, assim, está muito comum a gente utilizar esses recursos e aí, dependendo do que a gente quer utilizar, a gente vai pagar mais ou menos. Né? Então, assim, quero fazer a utilização só para processamento. Ou não, quero fazer um desenvolvimento para que as pessoas possam acessar esses dados. Então, dependendo do que eu vou utilizar, é o que vai ser cobrado pela nuvem. Tá? Então, também tem essa possibilidade de se trabalhar. Então, é bem comum hoje que as pessoas contratem esses serviços em nuvem para fazer esse trabalho com grande volume de dados. E assim, para quem está começando agora e aí tá lá no sistema dele, dá uma inconsistência, uma falha nos dados, qual dica tu daria para essa pessoa? Primeiro, fazer esse trabalho de análise que a gente comentou, identificar onde estão acontecendo esses problemas e ajustar. A base de dados, gente, ela é o coração de todo o sistema. Então, se ela estiver ruim, o sistema vai ser ruim, vai produzir respostas ruins, né? Então, assim, identificou esse tipo de problema, imediatamente vocês têm que ajustar. Mesmo que depois vocês tenham que fazer alguma atualização nos dados, né, algum trabalho ali de complementação, mas é importante que isso seja feito, porque isso vai afetar tudo aquilo que acessa aquela base, ou um sistema, ou um painel de BI, ou algum outro recurso que possa estar utilizando aquelas informações. E falando agora um pouco mais sobre a segurança, né? Como você acha que a segurança é tratada no desenvolvimento de sistema e quais práticas você usa, né, no seu dia a dia para essa proteção do sistema que você usa? Então, eu vejo que essa questão é um pouco negligenciada hoje, principalmente pelos desenvolvedores, né? Então, assim, o desenvolvedor, ele quer fazer, né, e criar aquela necessidade, atender aquela necessidade, e muitas das vezes ele negligencia essas questões de segurança.
Então, tem algumas coisas que são básicas, né? Por exemplo, escolher um algoritmo de criptografia para fazer a criptografia de informações importantes. Tem a questão de utilizar protocolos de segurança, por exemplo, HTTPS, utilizando um certificado. Então, dicas básicas como essa já faz com que os sistemas que são desenvolvidos já tenham o menor risco de sofrer algum tipo de ataque, né? Então, por exemplo, uma dica que eu sempre dou para os alunos é, cara, acessou um site e esse site não tem HTTPS, desconfie, porque aquele site já não vai trabalhar com criptografia, né? Então, já é um site que eu já desconfiaria ali em relação ao que ele está provendo, né? Senha, por exemplo, eu ensino aqui para os alunos que a gente não deve, quando pedir um cadastro, por exemplo, de uma informação, de um aluno, por exemplo, e esse aluno for precisar digitar alguma senha, a gente não tem que armazenar essa senha aberta no banco de dados. Por quê? Porque, primeiro, que quem tiver acesso a esse banco de dados vai ter acesso à senha de todas as pessoas. E segundo se esse banco de dados vazar, a senha vai estar aberta e as pessoas vão poder utilizar aquela senha, né, de maneira que a gente não sabe nem como, né? E aí uma coisa que eu já vi que acontecer né, no passado, eu já vi bancos de dados que as senhas estavam abertas e as pessoas geralmente usam a mesma senha para vários outros sistemas, para e-mail, para banco, para, sei lá, hoje a gente tem o SouGov do governo, que a gente consegue fazer um monte de serviços ali. E geralmente as pessoas colocam a mesma senha. Verdade. Então, se essa senha estiver aberta, é um perigo. Golpe tá aí. Né? Bem então, fácil. Fica bem fácil das pessoas explorarem essas fragilidades, né? Sim. Agora a gente vai fazer um quadro que é o Chat Tech, né? Que é o pessoal do nosso Instagram. Ele manda perguntas aqui pra gente fazer pra você. Curiosidades, alguma coisa assim. E a primeira pergunta é da Bruna, que é: qual é a diferença entre o algoritmo de aprendizado supervisionado e o não supervisionado? Tá. Isso aí já envolve mais uma questão de inteligência artificial, né? Então, assim, o supervisionado é aquele que vai ter alguma ação humana no aprendizado. Por exemplo, eu posso ter um chatbot, né, que responde sobre educação, o que a gente tem lá no meu serviço, lá na INAP. E aí esse chatbot ele foi treinado para responder um assunto X, né? E aí se chega uma resposta, uma pergunta para ele que ele não sabe responder, mas que ele pode, né, ter uma resposta ali que faça sentido, ele vai emitir essa resposta. Se essa resposta não for satisfatória, né, o usuário perguntar outra coisa ou dizer que se eu for respondido, não fui respondido, um humano precisa retreinar esse chatbot. Então, isso que é o aprendizado assistido. Ele vai ter uma ação humana para fazer esse treinamento. O não assistido já é o aprendizado baseado em informações que estão disponíveis, por exemplo, num documento, num site, num banco de dados. Então, tem algoritmos que conseguem aprender à medida que eu insiro novos documentos, né? Então, a ação humana é só de inserção desses novos materiais, e aí o próprio algoritmo consegue já consumir essas informações para emitir novas respostas. Né? Então, esse aprendizado acontece por conta própria. E aí, à medida que ele vai, né, realizando geralmente é por rede neural, as respostas, a qualidade dela vai aumentando. A gente vai tendo mais respostas assertivas ali, dependendo da pergunta que a gente recebeu. Bom, agora a pergunta da Helena. Como escolher a melhor arquitetura de software para um novo sistema? Então, isso aí também depende da necessidade. Né? Então, a gente falou disso antes. Não tem uma receita de bolo. Use essa arquitetura. Então, por exemplo, se vocês quiserem um sistema que vai precisar rodar na web e no mobile, né? Aí eu sugeriria que vocês utilizassem uma arquitetura baseada em serviço REST, que aí vocês vão ter APIs, né? Que é aquele formato que a gente tem para fazer a interoperabilidade de dados. Né? Então,
entendo que seria uma arquitetura melhor, porque aí eu poderia utilizar a API tanto para o sistema web quanto para o sistema mobile. Geralmente é assim que os grandes players aí constroem seus sistemas. Ah, não, mas o meu sistema é um sistema que vai rodar só web. Dá para fazer com essa mesma arquitetura ou dá para fazer uma arquitetura que não use API. E aí ela é mais simples, ela é mais rápida, né? Então, se você precisar gerar uma resposta de um sistema que, né, tem 1 mês para desenvolver esse sistema, isso interfere na decisão que você vai tomar e qual arquitetura que você vai escolher. Então, isso depende muito de quais são os requisitos que vocês receberam ali para atender uma certa necessidade. Consegue explicar para a gente, assim, o que seria uma API? Consigo. Uma API, a sigla eu não vou lembrar de cabeça, porque o mundo da tecnologia tem, né, várias siglas, mas eu consigo explicar o funcionamento de uma API. É como se a gente disponibilizasse um cardápio de coisas que a gente oferece de um determinado sistema. Então, por exemplo, se o meu sistema ele trabalha com um módulo de alunos, eu consigo criar uma chamada para listagem de alunos, eu consigo criar uma chamada para salvar um aluno, eu consigo criar uma chamada para atualização de dados de aluno, e isso fica desacoplado do meu sistema. Eu consigo criar um sistema web utilizando essa API, esse cardápio, eu consigo criar um sistema mobile utilizando essa API, eu consigo criar um sistema desktop utilizando essa API. Então, assim, qualquer coisa que eu precise acoplar nessa camada, ela vai estar separada. E aí eu posso fazer o que nós chamamos de reutilização. A gente reutiliza a mesma coisa em vários tipos de sistemas diferentes. Legal. Então, a API é como se fosse um cardápiozinho do que vocês querem oferecer. E o Fernando perguntou qual é a diferença entre metodologias ágeis e tradicionais no desenvolvimento de sistemas. Legal, uma boa pergunta. Então, assim, quando a gente vai desenvolver um sistema, né, a gente precisa entender o que a gente vai desenvolver. Então, geralmente, a gente não conhece do negócio que a gente vai desenvolver. Então, as metodologias, tanto, né, uma ou outra que você citou aí, elas são métodos para que a gente possa extrair essas informações dos nossos usuários. As metodologias tradicionais, elas eram muito pesadas. Elas produziam muitos artefatos para fazer esse entendimento. E aí, depois que a gente ia passando nas fases ali da elaboração dos sistemas, a gente entregava um monte de artefatos, por exemplo, para o desenvolvedor, que não precisava. Né? Então, assim, tinha, sei lá, 5, 6 artefatos e o cara só utilizava um protótipo e um MER, um modelo de entidade relacional, para desenvolver. Então, as metodologias ágeis vieram para isso. Elas simplificaram esses processos que eram pesados, né? Produziram menos documentos, geraram ritos, né? Que são encontros, reuniões mais rápidos, e elas têm uma pegada de ciclos mais rápidos também. Então, eu produzo uma coisa mais rápido, se essa coisa estiver errada, eu consigo corrigir mais rápido para entregar um produto mais rápido. Porque, no caso, é direcionado? Isso, a gente diminui ali, a gente fraciona a complexidade dos problemas. Então, se eu tenho uma funcionalidade muito grande, eu tento identificar o que é imprescindível para aquele momento, faço só essa partezinha e depois vou trabalhando com mais recortes. As metodologias tradicionais, elas tentavam desenvolver tudo. Fragmentar bastante. Fragmentar menos. As antigas fragmentavam menos. Menos, exatamente. As metodologias ágeis, elas fragmentam mais. Eu entrego pedaços menores. E aí eu vou juntando. Pedaços menores e mais direcionados para a resolução do problema. Exatamente. Ah, sim. Aí as startups chamam até de MVP, né? A gente cria o MVP, que é o menor produto viável, né? Para aquele momento, para que eu possa resolver uma determinada situação. Tá? Então, as metodologias ágeis vieram para tentar sanar esses problemas que as metodologias tradicionais tinham, de ser muito demoradas, de a gente demorar para apresentar um resultado para um cliente,
né? Então, já trabalhei em projetos que a gente levava 3 meses para desenvolver uma determinada funcionalidade, e quando a gente ia apresentar para o usuário, dizendo, isso aqui que você pediu, muitas das vezes já tinha até mudado a necessidade dele, porque demorava tanto que aquilo, ou uma lei mudava, ou um requisito mudava, que a gente tinha que readequar a funcionalidade. Com as ágeis, a gente acaba mitigando esse tipo de problema, que a gente vai fracionando, né, essas necessidades. Sim. Tá bom. O que são microprocessadores e microservidores e como eles impactam o desenvolvimento de sistemas escaláveis? Quem fez essa pergunta foi a Rebeca. Então, essa é uma questão já que envolve mais a parte de sistemas, né, de infraestrutura, né? Então, assim, microprocessadores, né, eu entendo, né, é um termo meio genérico, então, assim, eu vou responder como eu entendi a pergunta. Sim. Servem para que a gente possa ter poder de processamento, né? Então, assim, hoje em dia, a gente está tendo uma escalada aí do uso de inteligência artificial, por exemplo, que requer um processamento muito grande. Então, assim, as IAs hoje, elas nem usam os processadores comuns, os CPUs. Elas estão usando os GPUs, né, que é o processamento gráfico, né, que é um recurso bem mais caro que um processador comum. Né? Então, quando ela pergunta assim, o que é um microprocessador e como que isso influencia no processamento de dados, é exatamente isso. A gente ter bons recursos para conseguir processar um volume grande de dados que a gente, né, possa ter. Então, dependendo do que a gente vai trabalhar, a gente precisa escolher o recurso adequado para processar aquele dado. Então, por exemplo, eu não consigo rodar adequadamente um IA num computador pessoal. Sim. Porque ele vai ter um processador comum ali, né? Então, para eu rodar uma IA e ela ter uma resposta adequada, né, rápida e certa, eu preciso ter, por exemplo, seria aconselhável rodar numa GPU. Até para ela ter um banco de dados maior, né? Para armazenar mais informação. O número de informação, ela fica organizada como se fosse uma rede neural mesmo. Sim. Então, é muito grande. Então, assim, por exemplo, o modelo da OpenAI, que é do ChatGPT, o que está disponível para uso tem 15 gigas de informação. Então, assim, a gente pensa que 15 GB é muita informação, é muita. Mas não é tanta. Só que não é tanta, porque é um modelo grátis. O modelo pago, ele é muito maior, não sei nem quantos gigas, né? Então, assim, tem inteligências artificiais aí, com certeza usam teras de informação. E isso é processado. Então, se eu não tiver um recurso de processamento adequado, eu não vou conseguir processar essas informações. Não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu sim. Né? Então... Mas é engraçado, né? Porque eu estava agora em São Paulo e eu fui na Google e eu consegui entrar no banco de dados deles, porque eles me mostraram e tudo mais. E era uma coisa tão gigantesca, assim, que eu chegava e era, tipo assim, um corredor gigantesco, uma sala enorme, só com máquinas de banco de dados. E eu fiquei, meu Deus, nossa... Esses serviços que a gente contrata em nuvem aí, inclusive, são containers gigantescos. Sim. Tem de máquinas assim que tem um poder de processamento muito grande. A gente nem sabe no mundo onde é que elas estão. Né? Então, assim, hoje o que limita o nosso poder de processamento é a parte de infraestrutura. Porque a gente tem os processadores que eles esquentam, né? Então, assim... A gente precisa ter um suporte ali de refrigeração bem grande. Então, assim, tem experimentos que o pessoal dessa área faz. Eu vi que tem containers de máquinas que ficam no mar. Que eles usam a água do mar para fazer o resfriamento. Para resfriar. Sabe? Então, tem várias experiências aí que eles estão fazendo para diminuir custo, porque hoje é muito caro. Né? Hoje é muito caro. Essa disponibilidade desse recurso é cara. Então, é caro, né? Então, a gente tem essa questão também que limita um pouco as nossas experiências, né? Nesse sentido. Bom, então agora a gente tem um jogo, uma brincadeira nossa. O nome dele é Code Rápido, onde a gente vai... Não pode olhar, não. Onde a gente vai falar uma palavra e aí tu tem que falar a primeira coisa que vem na tua cabeça. Tá bom. Tá bom? Então, uma linguagem. Java. Uma linguagem difícil. Java. Uma área. Uma área? Ciência de dados. Uma inspiração.
Uma inspiração, nossa, os foguetes da NASA. Um desafio. Criar minha própria IA. Um projeto. Um projeto criar minha própria IA. Um projeto de dados. Um projeto de dados é trabalhar com dados do governo que possam ser integrados. Hoje isso é difícil. E Francisco Molina por Francisco Molina. Francisco Molina é um cara esforçado, né? Então, assim, me considero um cara esforçado. Hoje, o que eu sei foi mais por conta de esforço. Gosto muito de esportes, então, assim, eu uso os esportes como um refúgio para que eu possa fugir dessa área que é tão estressante, que é a área de tecnologia. Então, eu tento sempre conjugar esses dois amores que eu tenho na vida. Um cara família também, né? Gosto muito de estar com a minha família, então quando eu não estou aqui ou na ENAP, eu estou sempre fazendo alguma coisa com eles. E um cara disponível. Eu gosto de estar sempre disponível para, principalmente, ensinar, né? E repassar esse conhecimento que eu adquiri durante esses anos para os alunos, principalmente aqui no CEUB. Então, assim, eu tento sempre estar disponível, né? Para que a gente possa estar repassando esse conhecimento. Sim. Não me preparei para essa pergunta, mas falei o que veio na minha cabeça. Mas ela Mas estava isso escondida. A gente não por mandou isso, ela, né? não. Por isso. Esse era o intuito. Mas então, chegou o fim. Muito obrigado mesmo, Molina, por ter aceitado. E você tem alguma dica, alguma coisa pra falar pro pessoal que tá assistindo a gente? Aí, se você pudesse falar pra... Tenho. Então, assim, a dica que eu posso dar, gente, é estudar, né? Sempre. E se esforçar. Porque a colheita desse esforço chega, né? Foi o que aconteceu comigo. Eu passei um bom tempo estudando e, assim, pensando, nossa, onde eu vou usar, onde eu vou aplicar essas coisas. E hoje eu trabalho em locais que me oferecem esse tipo de oportunidade, de eu conseguir aplicar o conhecimento de tecnologia em coisas reais, em coisas que vão afetar a vida das pessoas. Então, se eu puder, uma dica essencial aí é sempre estudar. Estude que em algum momento a gente vai usar isso que a gente aprende. Legal, usar a tecnologia para fazer a diferença na vida das pessoas. É isso. Então, pessoal, muito obrigado por ter assistido esse episódio. A gente tem nosso Instagram, né? O @podconde_. O LinkedIn, Instagram, tudo Molina vai estar também na descrição do vídeo aqui no YouTube. E também, acho que no Spotify a gente pode tentar botar. E é isso, até o próximo episódio. Tchau. Obrigado.